Boa tarde a todos. A gente vai dar início às atividades da tarde aqui do nosso simpósio. E aí eu queria apresentar para vocês o Dr. Marco Mello. Ele atualmente é professor lá do Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo. E o Marco ele fez graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez mestrado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutorado aqui no programa de pós-graduação em Ecologia da Unicamp, com doutorado sanduíche na Alemanha, e pós-doc na Alemanha, e ele foi professor também lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, uma pessoa que passou por várias instituições, e ele tem uma visão bem ampla da ciência e do caminho a ser trilhado por um cientista. Então, por isso que a gente chamou o Marco aqui para falar para a gente. Marco, é um prazer ter você aqui para dar palestra aqui. Tá certo? Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, visitando novamente a Unicamp, especialmente agora no nosso quase pós-pandemia. E hoje eu queria conversar com vocês sobre carreira. Geralmente, na ciência, a gente fala muito sobre o conteúdo de cada área que a gente estuda, né, de cada assunto, cada disciplina, e a gente conversa muito pouco sobre carreira. Então, vamos falar sobre uma coisa que a gente não costuma abordar muito. Só que antes de eu contar a história de hoje, eu queria fazer um agradecimento à organização aqui do simpósio da Biologia Vegetal, especialmente o Fábio pelo convite. Muito obrigado, Fábio. Prazer estar aqui com vocês. E eu queria fazer um agradecimento também especial à minha companheira de blog, a Renata Muilaer, que foi minha aluna, hoje é uma profissional, uma cientista profissional, é pós-doc lá na Nova Zelândia, né? E tem compartilhado aí comigo as postagens e o planejamento do blog também. E eu não poderia deixar de agradecer as fontes das mídias que eu uso nessa palestra, que é a trilogia do Senhor dos Anéis, tanto os livros quanto os DVDs também. Bom, numa pequena toca havia um hobbit, morava um hobbit. E a gente vai falar sobre essa toca e a gente vai falar sobre os hobbits também hoje. Eu proponho que a gente dê uma passeada, então. Vamos dar um pulinho lá no Condado, aquele lugar maravilhoso, bucólico, com colinas verdejantes, um povo muito acolhedor, um modo de vida rural, bem à moda antiga. E no Condado, nesse lugar muito especial, mora uma família mais especial ainda, a família Baggins, ou Bolseiro. E a gente vai falar muito dessa família Bolseiro hoje, especialmente sobre os projetos acadêmicos dessa família. Eles fizeram tese em família. Todos vocês devem se lembrar da defesa de tese do Frodo, né? Foi um momento muito especial, o Salão Azul da Biologia estava lotado quando ele defendeu também. E foi um momento especial, né, o doutoramento do Frodo, principalmente porque o Frodo ele entendia profundamente o valor de duas coisas, o valor da gratidão e o valor do trabalho de equipe também. Ele sabia reconhecer quem ajudou ele e ele sabia também compartilhar as glórias e as conquistas com as pessoas que caminharam junto com ele. Então, duas características muito importantes que marcaram esse dia glorioso. E foi, de fato, um trabalho de equipe, porque foi uma expedição científica que eles fizeram, e envolvia o projeto de várias pessoas do mesmo laboratório, gente de IC, de mestrado, de doutorado, de pós-doc. Foi uma tese feita em família. Vocês devem lembrar também do título da tese, que está lá na biblioteca para quem quiser consultar, que é O Senhor dos Anéis. E por que foi uma tese feita em família? Porque, na verdade, esse grande projeto começou lá com o mestrado do tio Bilbo,
tio Bilbo Baggins. E aí ele fez um mestrado sobre o Senhor dos Anéis, e o Frodo, o sobrinho dele, achou esse projeto, né, esse tema de pesquisa muito fascinante, muito interessante, achou que tinha mais coisa ali para cavar, né, para ser descoberta, e resolveu fazer o doutorado dele com o mesmo orientador, com o professor Gandalf. E quando o Frodo resolveu encarar esse desafio do doutorado, no fundo ele não estava pronto para receber o chamado para a aventura. Mas quem é que está, né, no final das contas? E o que é esse chamado para a aventura? No caso da família do Frodo, a família Baggins, era uma família já aí com uma tradição acadêmica, e o tio dele tinha feito até o mestrado. Então a aventura para o Frodo era fazer o doutorado, era uma coisa nova na família. Mas dependendo da família em que a pessoa nasce, uma família pobre que nem a minha, por exemplo, da periferia, da favela, às vezes você fazer a graduação já é a novidade, já é a aventura, né? Quando ninguém fez ensino superior na sua família. E no caso dele era o doutorado. E o ponto é que chega um momento na sua vida em que às vezes você recebe esse chamado para aventura, para ir fazer faculdade, ou ir fazer pós-graduação, ou de repente virar um acadêmico, o primeiro acadêmico da sua família, e todo mundo se sente despreparado para esse chamado, né? A nossa primeira reação a um chamado para aventura é negar o chamado. É falar, não, eu não quero saber deixa essa treta aí de lado, afasta de mim essa treta. Só que o Frodo atendeu o chamado. E, para poder atender o chamado, foi necessário que o Frodo e os colegas de laboratório saíssem da zona de conforto deles. Essa zona de conforto, muitas vezes, é uma zona geográfica, né, a zona de conforto. Por exemplo, quando eles começaram lá a caminhada para a expedição científica, e eles iam reunir a equipe ao longo do caminho, eles estavam saindo do condado, né, para ir para Bree, de Bree para um monte de lugar, para terminar lá em Mordor ainda, uma expedição de 13 meses. Nesse comecinho da jornada, eles estavam ali no limiar entre duas plantações, e aí o Sam travou. O Sam travou e falou para o Frodo, Senhor Frodo, se eu der um passo a mais agora, isso é o mais longe que eu já fui de casa em toda a minha vida. E vocês já devem ter sentido isso, né? Por exemplo, quem foi morar em outra cidade para fazer graduação ou fazer pós, quem até mudou de estado, mudou de região, ou até mudou de país, né? Para poder para poder atender o chamado da aventura acadêmica. Só que, às vezes, essa zona de conforto é mental também. Pode ser que você tenha trabalhado com um determinado tema na iniciação, e aí você recebe um convite para fazer o mestrado com um tema completamente diferente, ou até numa ciência diferente também, né? Uma área diferente. Aí você sai da sua zona de conforto mental. Ou, às vezes, essa saída envolve mudar de laboratório. Pode ser que você estivesse muito confortável num determinado laboratório, mesmo que estivesse infeliz, porque felicidade e conforto são duas coisas diferentes, que às vezes se encontram e às vezes não se encontram. E aí você resolve mudar de laboratório, né? E aí pode ser uma saída da zona de conforto também. Só que no final das contas, o Sam deu aquele passo que faltava, todos eles deram, o Pippin, o Merry também, todo mundo ali, não só do laboratório do professor Gandalf, né, mas o grupo de pesquisa do temático deles, que era conhecido como Sociedade do Anel, envolvia mais de um laboratório, na verdade, mais de uma universidade, e eles foram fazer a expedição deles. Só que o Frodo e também a equipe, eles precisaram dos conselhos de gente mais experiente para poder levar essa expedição a cabo. São as figuras de mentor, que são muito importantes, não apenas na carreira, mas também na vida da gente. E não só o orientador é figura de mentor, né? Podem ser outros professores da sua pós, da sua universidade, podem ser colegas também de pós, pessoas que estão na mesma fase da carreira que a gente, podem funcionar como figuras de mentor. Às vezes pode ser até um mateiro do parque em que você vai coletar dados, pode ser uma pessoa muito mais experiente do que você, né? Naquela fauna, naquela flora que você está estudando, do que qualquer outro acadêmico que você conhece. Então, figuras de mentor estão em toda parte. E, para poder fazer uma boa expedição de pesquisa, um bom projeto de doutorado e de mestrado, você tem que pensar até fora da academia também. Você tem que estar disposto a aprender, não só com pessoas que estão dentro da universidade, mas pessoas que estão fora dela também.
Porque um bom cientista vai catar conhecimento onde o conhecimento está. E o conhecimento não está só ali do lado da gente. O conhecimento está por toda parte. E aí cabe a quem quer ser um bom cientista saber conectar os pontos e unir conhecimento tradicional com conhecimento acadêmico, conhecimento informal com conhecimento formal, institucionalizado com conhecimento espontâneo, e entender como é que essas coisas se conectam. E são as figuras de mentor que ajudam a gente a fazer isso, né? Orientadores e também outras pessoas. Além desses conselhos todos, o Frodo e os colegas de laboratório tiveram que aprender um monte de novas habilidades para poder fazer aquela expedição. Imagina só, eles eram hobbits pacíficos, né, jardineiros, ou donos de fazenda, ou trabalhadores ali manuais, carpinteiros, e de repente tinham que aprender a lutar, né, para poder sobreviver naquela expedição até Mordor. E, gente, uma das coisas mais legais na formação de cientista, no treinamento de cientista, o treinamento pelo qual vocês estão passando agora no mestrado e no doutorado e no pós-doc, são justamente essas habilidades que a gente aprende, que eles aprenderam. Por exemplo, a gente costuma dizer que algumas dessas habilidades, na verdade, são até mesmo transferíveis. Elas funcionam não apenas dentro da academia, como fora dela também. E tem habilidades que funcionam até fora da ciência. Se a gente parar para pensar numa habilidade que é trivial no dia a dia de um pós-graduando, é a análise de dados, análise e interpretação de dados. Gente, às vezes, alguns de vocês vão tentar emprego fora da academia depois, né? Como cientista de dados, ou analistas, programadores, e vocês percebem que o treinamento que vocês receberam na iniciação, mestrado, doutorado em análise de dados é um treinamento muito mais amplo, ou até muito mais profundo, do que a média da sociedade. E analisar dados é uma habilidade que você usa em qualquer lugar, dá para fazer um monte de coisa com isso. E não só analisar dados, para pensar também. Uma coisa que esses hobbits aprenderam nessa jornada, nessa expedição deles, é a delimitação de problemas. Vocês já pararam para pensar que o que a gente mais faz na ciência, né, nesse treinamento todo, é aprender a delimitar problemas? Entender onde é que um problema começa e ele termina, a qual domínio do conhecimento humano aquele problema pertence, se ele pertence a mais de um domínio. Às vezes ele é multidisciplinar ou até mesmo transdisciplinar. Então a gente delimita o problema de interesse e depois as formas de abordar aquele problema. Isso vale ouro, gente. Não só na ciência, como fora da ciência também. Muitas pessoas recebem esse treinamento, né, de delimitar problemas e depois conseguem aplicar isso até na política. Vão trabalhar com ecopolítica, né, com política ambiental também. Dá para fazer um monte de coisa com isso. E outra coisa muito importante é que os Frodos e os colegas de laboratório dele, eles abriram portas e atravessaram portas cruciais não apenas por mérito, mas também com muita sorte e ajuda. Gente, o sucesso, seja no mundo profissional ou na vida pessoal, não é só mérito. As pessoas gostam muito de valorizar o mérito, falar de mérito, mérito o tempo todo, mas a vida não é feita só de mérito, e o sucesso não é feito só de mérito. Muita coisa que acontece de bom na carreira da gente, na carreira de cientista e também em outras carreiras, é pura sorte. E muita coisa que acontece é graças à ajuda. E às vezes é mistura de sorte com ajuda. Por exemplo, o quão longe você consegue na carreira acadêmica depende muito de que em tipo de família você nasceu. Você nasceu numa família com recursos financeiros? Você nasceu numa família que valoriza a cultura, valoriza a educação, por exemplo? Isso não tem nada a ver com o mérito seu. Isso é todo um conjunto de condições e recursos, como a gente gosta de falar na ecologia, que já vieram junto com você, independente de qualquer coisa que você faça. E aí, o quão longe você vai chegar não depende só do quanto você estuda e trabalha, mas de todas essas condições e recursos que criaram para você antes de você nascer até também. E às vezes, se a gente parar para pensar, uma pessoa que nasceu completamente desprovida dessas condições e recursos, se ela conseguir terminar o doutorado junto com uma pessoa que nasceu numa família da classe A, por exemplo, quem é que tem mais mérito no final das contas, né? Também. É de se pensar sobre isso. Depende muito de onde você começou, e onde você começou é sorte. E essa sorte vem acompanhada de ajuda. Então, às vezes, atravessar uma porta que nem a das Minas de Moria, por exemplo,
tem a ver com essa tríade: mérito, sorte e ajuda. Você precisa das 3 coisas. Por exemplo, às vezes, pode ser que você tenha que começar um mestrado ou um doutorado sem bolsa, né? Que é o pior dos mundos. Você tem que fazer um trabalho altamente demandante, né, de uma carreira de alta performance, tendo que ter dedicação exclusiva àquilo e sem ganhar para fazer aquilo ainda por cima, né? E aí, quem é que consegue sobreviver geralmente a esse tipo de barreira? Geralmente é quem tem uma família que vai te dar um apoio financeiro nas horas de crise, né? E quantas pessoas num país como o Brasil conseguem ter esse tipo de apoio financeiro? Outra coisa fundamental é que o Frodo, ele andava com o Sam, que botava ele para cima, mas ele andava também com o Gollum, que botava ele para baixo. Então, numa carreira de alta performance, que nem a carreira acadêmica, você precisa tanto de uma rede de apoio, que ajude você ali a se escorar nos momentos de dificuldade, quanto você precisa também da crítica. Você precisa tanto do elogio quanto da crítica o tempo todo. E se vocês pararem para pensar, o grande herói dessa jornada aí, dessa expedição científica, do projeto temático do professor Gandalf, na verdade não era o Frodo sozinho, eram esses 3 unidos. Porque só unindo esses 3 personagens é que a gente tinha uma personalidade completa com ego, superego e id. E era tão importante eles se complementarem que foi, por exemplo, graças à sabedoria do Sam, que eles não se descuidaram das necessidades básicas durante esses 13 meses de expedição, do Condado até Mordor. Para pensar, o que a galera dessa expedição estava levando ali na mochila? Adaga, espada, lança, escudo, elmo, itens mágicos variados. E o que o Sam estava levando na mochila dele? Comida, tempero, panela, faca, colher e utensílios de cozinha em geral. Aí vocês param para pensar, pô, que maluquice, né? No meio de uma guerra, o cara estava levando comida. Tá, e quem é que sobrevive 13 meses sem comida, né? E quem aqui já fez expedição científica ou qualquer tipo de trabalho de campo mais longo, em lugar ermo, sabe o valor que uma refeição quentinha tem lá no meio do mato, né? Quando você está lá uma semana, 2 semanas, no meio de um lugar ermo lá, né? Chega alguém, consegue acender um fogo e fazer uma comida quentinha, isso aí faz toda a diferença para a moral da equipe, né? E o Sam sabia disso. E é muito comum, infelizmente, a gente se descuidar das necessidades básicas, pensando aí na pirâmide de Maslow, quando a gente está numa carreira de alta performance, seja carreira científica ou qualquer outra que exija uma alta performance. Porque, em geral, as carreiras de alta performance, elas focam na performance em apenas um dos lados da nossa personalidade. No caso da ciência, a gente foca na mente o tempo todo, desenvolver a mente, e a mente, e a mente, e só a mente. Só que, gente, pessoas são feitas também não apenas de mente, mas de corpo e de espírito também. E se você descuidar de qualquer um desses 3, você entra em desequilíbrio, você entra em doença, você entra em sofrimento. E aí, então, uma coisa muito importante que vocês têm a aprender com o Frodo e com essa equipe é, vocês podem sim, aliás, vocês devem se dedicar muito ao estudo e ao trabalho na pós, ao desenvolvimento da mente, mas vocês precisam comer direito. Vocês precisam também dormir direito. Vocês precisam fazer atividade física. Vocês precisam ter uma vida social. Nossa, e essa parte é muito importante, gente. Nada é mais triste do que uma pessoa que dedicou a vida inteira à ciência, está perto da aposentadoria e aí fica com medo de ir embora da universidade porque descobre que não tem vida fora dela. Tenham uma vida fora da universidade também. E, para aqueles que tiverem alguma forma de espiritualidade mais cultivada, não abandonem suas práticas espirituais também. Não tenham vergonha de professar uma religião, mesmo dentro da universidade. Tem muito preconceito contra a espiritualidade dentro da universidade, mas ela também é uma parte muito importante da nossa vida. E, geralmente, quem não sente a vontade de professar uma espiritualidade, uma religião, ou uma forma de magia, institucionalizada ou não, acaba botando esse lado espiritual em outras coisas, ou na política, ou na ciência também. Mas todo mundo tem um lado espiritual, é que isso tem um sentido muito mais amplo do que a gente pensa.
Por isso, uma boa preparação psicológica é tão importante quanto a preparação técnica da formação de cientista. E o professor Gandalf sabia disso. Para olhar a seleção brasileira, por exemplo, né, já que a gente está em tempos de Copa. Eles não têm só um técnico, eles têm também um preparador físico e eles têm um preparador psicológico também. Porque jogadores de futebol de alto nível estão numa carreira de alta performance. E todas as carreiras de alta performance, seja o futebol, ou seja a ciência, ou seja a música de câmara, por exemplo, ou seja ser, por exemplo, ator de uma grande emissora de TV, ou ser um executivo do mundo corporativo, tudo isso exige que você prepare o seu lado psicológico, e não apenas para a derrota, mas para a vitória também. Uma pessoa pode quebrar, não só no momento de derrota, mas no momento de vitória também. Nesse momento aqui, um momento crucial da jornada, eles estavam lá dentro das minas de Moria, e aí vocês devem se lembrar que o Frodo viu ali o Gollum se esgueirando por entre o grupo da Sociedade do Anel, e ele chegou para o professor Gandalf e falou: professor, ou prof, você reparou naquele Gollum ali seguindo a gente, esse cara esquisito? Eu não confio nesse Gollum, eu acho que ele vai fazer mal para a gente, não era melhor a gente matar o Gollum? Aí chegou um daqueles momentos lindos da carreira em que o aluno recebe um belo puxão de orelhas do professor. E o Gandalf falou para o Frodo: Frodo, quem é você para decidir quem vive ou quem morre? E foi essa lição, essa puxada de orelhas do Gandalf para o Frodo, naquele momento crucial, que fez toda a diferença para a expedição deles poder ter um bom fim, no final das contas. E a gente vai falar disso mais para frente. Guardiões de limiar também são fundamentais, gente. Um guardião de limiar não é nem um mentor e nem um antagonista de uma história. É uma outra figura. Pode ser um professor da sua banca de qualificação, por exemplo, ou da sua banca de defesa. Pode ser outro professor do curso, pode ser um colega de turma seu, ou pode até ser um parente. Guardião de limiar, que nem a Shelob, por exemplo, é aquele tipo de figura de uma jornada que vai questionar a sua convicção, vai questionar as suas escolhas. Pode ser aquele parente chato no almoço de domingo, que quando você está contando para a família que decidiu se inscrever numa seleção de mestrado, o parente fala: pô, mas que história é essa de fazer mestrado? Você está acabando a sua graduação agora, vai trabalhar, vagabundo. Por que você quer continuar estudando sem parar? Vai arrumar um emprego. E aí é aquela figura que te irrita, te incomoda, mas te faz questionar. Às vezes você estava todo empolgado de fazer o mestrado, mas aquele parente chato no almoço de domingo faz você parar para pensar: peraí, por que eu decidi fazer mestrado mesmo? É só porque todo mundo está fazendo no meu laboratório? Ou é porque eu realmente quero fazer um mestrado? E eu quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, por quê? Aonde isso vai me levar? Por que essa é uma boa escolha para mim? Então, o guardião de limiar faz você repensar suas escolhas. E são figuras chatas na vida da gente, mas às quais nós devemos prestar atenção também. Vocês devem lembrar que lá, quase no final da jornada, o Frodo morreu e renasceu, e ele se tornou uma nova pessoa. E isso acontece em vários tipos de jornada, e acontece no treinamento acadêmico também. Porque, gente, quando a gente fica ali 500 mil anos dentro de uma universidade, fazendo 400 mil graus diferentes dentro da universidade, ninguém sai igual depois disso tudo. E não é à toa que a família estranha a gente. E se a gente vem de uma família que não tem tradição de estudo, não é uma família acadêmica, as pessoas estranham muito a gente. Mesmo depois da graduação, que dirá então depois do mestrado e doutorado? Não é à toa que hoje em dia muita gente fica ressentida da universidade, falando: meu filho, eu não reconheço mais o meu filho depois da universidade, a universidade estragou o meu filho. Não é que estragou, gente, é que mudou. E é para isso que a universidade serve mesmo, é para mudar as pessoas. Que sentido teria você ficar 4 anos fazendo uma graduação e sair exatamente com a mesma cabeça que você tinha no começo? É para sair com uma cabeça diferente, realmente. Você aprende coisas novas ali dentro. Você tem contato com um mundo novo. E, gente, é fundamental que cada vez mais pessoas das classes B, C, D e E tenham acesso à universidade também, porque vocês não têm noção do quanto muda a cabeça da gente que veio lá da favela e da roça
entrar no mundo dos ricos na universidade e perceber que existem várias coisas que a gente nem sabia que existiam, né? Não é só o estudo é fundamental, mas só de você estar na universidade, na esfera sempre foi da classe A, você percebe que existe um monte de outras possibilidades na vida, além de ter a mesma profissão do seu pai. E o Frodo passou por isso nessa expedição. Ele não tinha mais a mente de um hobbit no final, né? Ele estava com uma mente completamente transformada. E sem a ajuda do Sam, ele teria fracassado miseravelmente. Chegou um momento da jornada em que o Sam literalmente teve que carregar o Frodo nas costas. E isso não é vergonha nenhuma, gente, porque se você se dispõe a cumprir uma missão muito difícil, uma missão muito dura, você precisa ser carregado nas costas em algum momento, realmente. Ninguém sobrevive em uma carreira de alta performance sem uma rede de apoio. Todo mundo precisa de uma rede de apoio. E quando a gente estava falando de preparação psicológica, eu recomendo que vocês busquem ajuda psicológica não apenas quando vocês já tiverem sofrimento, mas antes. Uma preparação para vocês se tornarem mais fortes emocionalmente. E aí cada um vai achar essa preparação, vai achar uma rede de apoio onde for melhor. Você pode achar isso na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise. Você pode achar isso até nas artes marciais. É um ótimo lugar para você ganhar resiliência também. Tem gente que encontra isso nas artes, na pintura, na escultura, na música, né? Esse apoio, essa força psicológica. Tem gente que vai encontrar isso nos esportes. Dá para encontrar uma boa preparação psicológica, emocional em vários lugares, mas tem um lugar adequado para cada pessoa. É só a gente buscar. E parem para pensar, logo antes da defesa, o Frodo sucumbiu às tentações da vida acadêmica e ele quase arruinou a própria tese. Ele só precisava largar um anel ali no fogo da montanha da perdição e a demanda do anel estava cumprida, a expedição estava encerrada. Só que nesse momento crucial, ali na praia, ele sofreu a ruína de Isildur, que aquele mesmo ancestral do Aragorn tinha sofrido eras atrás, em outra guerra do Anel na Terra-média. Aí o Frodo se corrompeu, ele praticamente não ia terminar a tese, não ia colar grau, e foi o Gollum que salvou a expedição. Aquele mesmo Gollum que o Frodo tinha pensado em matar lá dentro das Minas de Moria. Foi o Gollum e a obsessão, né, do Id que fez com que ele conseguisse concluir a tese, concluir a expedição e todo mundo terminar o próprio projeto ali. Então, de novo, uma personalidade bem estruturada e bem trabalhada, com ego, superego e id funcionando bem, é o equilíbrio que a gente precisa. Como é que terminou a jornada da Sociedade do Anel e essa expedição do temático do professor Gandalf? Depois que o Frodo conquistou a meta que ele tinha proposto para ele mesmo, ele fez as pazes com o mundo. Gente, isso é mais difícil do que parece. Para pensar, quanto tempo leva para formar um cientista, treinar um cientista? São no mínimo 25 anos. Porque a formação de cientista não começa na pós-graduação, ela começa no ensino infantil. É lá que a gente começa a plantar as bases para alguém um dia se tornar um cientista profissional. Então, se você somar infantil com fundamental, com médio, com graduação, com mestrado e doutorado, são 25 anos de treinamento para virar cientista profissional. É muito tempo, gente. E, principalmente na fase da pós-graduação, mas mesmo na graduação, para quem já está se envolvendo com pesquisa, como a gente está numa carreira de alta performance, é competição e competição o tempo todo. Amanhã você tem que render mais do que hoje, e hoje você já rendeu mais do que ontem. O tempo todo, por mais que você fale, olha o que eu fiz agora, amanhã você tem que fazer mais. Nossa, olha o que eu fiz hoje. Não, já não é suficiente, amanhã tem que ser mais ainda. O sarrafo só vai subindo, 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 subindo. Por exemplo, hoje, o que garantia um emprego acadêmico para a minha geração, talvez não garanta nem uma entrada no mestrado para vocês. O sarrafo só sobe. E aí, você tem que ter clareza sobre as suas metas na carreira, o que você quer ser, por que você está fazendo mestrado e doutorado,
justamente, não apenas para você alcançar as metas, mas para você reconhecer que alcançou as metas. E no momento que você fala, era aqui que eu queria chegar, você reconhece isso e você consegue comemorar a vitória. Você consegue celebrar de verdade e você consegue sentir gratidão. Não apenas demonstrar gratidão, mas sentir gratidão e falar, nossa, eu conquistei aquilo que eu queria, eu cheguei onde eu queria. Se vocês não cultivarem essa habilidade de reconhecer que vocês chegaram onde queriam, vocês nunca vão sentir satisfação, nem na vida e nem na carreira. E aí, aquilo que a gente critica nos outros lá fora, que é o consumismo, né, econômico, existe um consumismo acadêmico também. O consumismo de você sempre querer mais, consumir mais academicamente falando e nunca estar feliz, nunca estar satisfeito. Porque você tem que depender de validação interna, não de validação externa. E aí, na hora que você percebe que você chegou lá, você faz as pazes com o mundo, você faz as pazes consigo mesmo, e você consegue ter uma epifania, ter um sentimento de paz e um sentimento de gratidão profunda. Olha, e uma jornada acadêmica transforma tanto a gente que o Frodo e os colegas, depois que voltaram para o condado, não sentiam nem mais o mesmo sabor na cerveja do Dragão Verde. A vida antiga não tinha mais a mesma graça. E eu tenho certeza que aqueles de vocês aqui que já fizeram intercâmbio internacional, né, de sanduíche, de graduação, mestrado, doutorado, na hora que voltaram, já não sentiam o mesmo sabor na vida antiga também. Como é que você consegue reunir de novo as contas de um fio antigo que já se partiu? Você se transforma profundamente. O Sam se transformou profundamente, né, de um jardineiro, ele virou um guerreiro, e ele decidiu voltar para o mundo conhecido, ficar no condado mesmo, se estabelecer ali e servir o mundo conhecido. Se vocês lerem os apêndices dos livros, vão ver que ele se tornou até prefeito do condado depois de um tempo. Ele se casou, teve filhos e usou a dádiva da deusa que ele recebeu para tornar melhor a sociedade de origem dele. Já o Frodo se transformou tão profundamente que decidiu voltar para o mundo desconhecido, e aí ele partiu da Terra-média rumo a Valinor, junto com o professor Gandalf, que estava se aposentando, e com os elfos também. Ele resolveu virar um acadêmico profissional. Vocês podem até se perguntar, quem é que fez a escolha certa? Qual é a escolha certa nesse caso? Gente, tanto a escolha do Sam quanto a do Frodo não são uma questão de certo e errado, nem de melhor e pior. A questão é qual é a escolha certa para cada um de vocês. E só quem tem a resposta são vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu recomendo fortemente que vocês leiam o livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, publicado originalmente em 1949, e é um livro maravilhoso, é um dos livros de psicologia mais incríveis já escritos. Nesse livro do Herói de Mil Faces, o Campbell propõe que na humanidade há vários heróis, mas apenas um mito, é a teoria do monomito. Se vocês pararem para investigar as histórias de heróis e heroínas, de aventura, ficção, fantasia, e até mesmo de narrativas religiosas, vocês vão ver que a trajetória é a mesma. Seja para Dorothy, seja para o Frodo, para Iemanjá ou até para Cristo também. É a mesma jornada. São vários heróis e heroínas, mas apenas um mito. É a jornada do herói, que muito resumidamente envolve sair do mundo conhecido, porque você recebeu um chamado para a aventura, ir para o mundo desconhecido, passar por desafios e tentações, várias barreiras, passar por um abismo, ser transformado pelo escuro do abismo, passar por uma redenção e retornar ao mundo conhecido com a dádiva da deusa, e aí decidir o que fazer com essa dádiva da deusa. Eu criei uma versão acadêmica da jornada do herói, que eu chamo de a jornada do cientista, e vocês podem ler mais sobre ela lá no blog, e basicamente é uma adaptação da jornada do Campbell para a nossa realidade acadêmica e as etapas necessárias para formar um cientista profissional.
Vocês podem ler também os livros do blog, o Sobrevivendo na Ciência, que é focado em estudantes, e o Sobrevivendo ao Seu Emprego Acadêmico, que é focado já em cientistas profissionais, e todo esse conteúdo está acessível através do código na tela. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Muito obrigado. Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Fique à vontade, qualquer coisa. Testemunhos. Talvez só um ponto, não sei, de provocação. Você acha que hoje em dia a gente tem até uma certa supervalorização do drama ou do sofrimento que a gente passa para conquistar um lugar assim nessa carreira acadêmica ou para essa jornada do herói ou a jornada acadêmica? Você acha que internamente assim tem se construído talvez até uma supervalorização de que isso é necessário, de que isso é fundamental para que a gente se construa nesse sentido? Eu não sei se eu entendo em que sentido você diz uma supervalorização. Você quer dizer talvez uma glamorização disso? Eu acho que, na verdade, se a gente parar para pensar, talvez seja até uma coisa dicotômica. Em alguns lados, as pessoas valorizam, em algumas carreiras, alguns meios humanos, as pessoas valorizam esse sofrimento além do que ele deveria ser valorizado. E, em outros lados, as pessoas têm fugido cada vez mais do sofrimento e não toleram sofrimento nenhum. Então, acho que está faltando equilíbrio, na verdade, hoje em dia. Porque não é uma questão de valorizar ou desvalorizar essa jornada do herói, na forma como o Campbell pensou 90 anos lá atrás, ou 80 anos lá atrás. O ponto é que a vida de todo mundo é uma jornada. E essa jornada arquetípica, na qual ele pensou, ela se aplica a várias coisas que todos nós passamos. Não é uma questão de precisar ou não passar por isso. A gente vai passar por isso. A questão é como a gente vai passar por isso e como a gente conversa sobre isso, né? Mais alguma pergunta? Marco, hoje em dia, depois, principalmente dos últimos anos, né, a gente teve, acho que eu, quando era estudante, eu tive o privilégio de viver num país que tinha muito mais investimento em ciência. E, gradativamente, eu fui vendo isso diminuindo, mas quando eu falava com os mais velhos, meus mentores, tudo mais, eles falavam, não, mas isso é um movimento que às vezes aumenta, às vezes diminui, né, oscila, né? Só que hoje a gente vê uma diminuição tão grande no investimento e da valorização da ciência que eu vejo toda a comunidade acadêmica sendo posta à prova, né? Uma prova, parece que a prova só aumenta, né? E fica um desafio, né, para todo mundo ali se manter a sua motivação, né? Eu na posição de orientador, né? Como motivar os meus alunos, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eu, como profissional, também tento buscar ali dentro de mim, né, vasculhar, né, ali os motivos iniciais que me levaram a ingressar na vida acadêmica. Que conselho você daria, ou que maneira das pessoas tentarem suportar esse período, né, enfim, ou encontrar perseverança em algum lugar, sei lá, enfim. Nossa, é uma excelente questão, Fábio. E eu concordo com o que você falou sobre os seus orientadores, que essas coisas, as crises, vêm em ciclos realmente. Se eu parar para pensar, no meu tempo de vida, essa é a 4ª crise que eu vivo. A primeira crise da minha vida foi a ditadura. E olha que crise, né? Você viver numa ditadura não é fácil, gente. Eu vivi numa. Depois da ditadura, teve a hiperinflação dos anos 80. Foi uma baita crise também. A maioria de vocês não viveu isso,
Mas, por exemplo, você receber um salário e você saber que, se você não fosse fazer sua compra de mês até de tarde, você comprava metade das coisas no dia seguinte, com o seu salário. Depois, a minha terceira crise foi o arroxo neoliberal dos anos 90, do governo FHC, que depois de um tempo arrumou a economia do Brasil, mas cortou muito das universidades. Então, na época que eu estava fazendo graduação, tinha menos recurso do que hoje para fazer graduação. A gente não tinha nem banheiro na biologia nos anos 90, lá no FRJ. E a gente dividia os custos das aulas práticas com os professores. E era isso, a gente não tinha nem material para fazer aula prática e não tinha banheiro. Não é que a gente não tinha papel higiênico, não tinha banheiro. Se a gente tivesse banheiro, a gente podia ter papel higiênico, talvez, né? Então, as crises vêm e vão. E a vida é feita de crises. E eu acho que a melhor forma de conseguir passar pela crise que a gente está passando, que é uma grande crise, né? Na verdade, eu estou me sentindo de novo de volta para a minha infância e para a adolescência. É um mundo com uma peste, uma guerra e a inflação voltando. A diferença é que na minha geração a peste era a AIDS, a guerra era a Guerra Fria, né? E o maior medo da minha geração era uma bomba nuclear cair na nossa cabeça a qualquer momento, né, também. Mas essas coisas vêm e vão. Então, eu acho que a melhor forma de vocês sobreviverem a essa crise e às próximas, porque, olha, depois dessa crise vai vir uma fase de bonança, depois vai vir outra crise de novo, e assim é a vida. Eu sugeriria que vocês buscassem entender melhor o conceito de impermanência, porque a única certeza que a gente tem na vida é que as coisas mudam o tempo todo. Então, se vocês entenderem profundamente, não só intelectualmente, mas entenderem lá na medula dos ossos de vocês o conceito de impermanência, daí vocês vão conseguir sobreviver melhor a essa crise e às próximas também. É claro que a gente não fica só parado, meditando sobre o conceito sem fazer nada, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Lutar para que as bolsas não sejam pagas atrasado, que elas sejam reajustadas, salários reajustados, tudo isso. A gente tem que fazer o nosso papel. Votar direito é muito importante também. Só que o que é mais frustrante, às vezes, é a gente pensar que, mesmo a gente fazendo a nossa parte, às vezes as crises vêm e atropelam a gente, a mudança vem e atropela. Então, eu acho que a minha sugestão, talvez não muito objetiva, não muito clara, para vocês é: pensem sobre a impermanência. A vida é impermanente. A única certeza que a gente tem o tempo todo é que a gente tem 3 certezas na vida. A gente tem certeza de que tudo vai mudar o tempo todo, a gente tem certeza de que a gente vai morrer, e a gente tem certeza de que vai pagar imposto. Fora isso, a gente não tem certeza de nada. Olá, Marcos, boa tarde. É muito inspiradora a sua palestra, muito obrigada. Eu gostaria de saber, assim, durante a sua trajetória, como que você lidou com as dificuldades emocionais? Eu percebo hoje, a gente está numa pandemia que nunca acaba, né? O quanto que isso mexeu emocionalmente com a gente, principalmente quem está no mundo acadêmico. E quais conselhos você daria para a gente hoje? Como que a gente pode lidar com essas questões emocionais para se tornar mais forte e conseguir superar essas dificuldades que vão surgindo, né? Essas barreiras, até a gente chegar onde a gente deseja chegar? É uma excelente pergunta. Qual é o seu nome, desculpa? Lucirene. Luciene, é uma excelente pergunta, e eu diria o seguinte: na prática, pensando agora em um conselho bem prático, busque treinamento emocional. E como eu comentei agora no final da palestra, dá para achar isso em várias fontes. Vocês podem fazer terapia de vários tipos. E eu recomendo fazer terapia não só quando já está em sofrimento, mas antes de entrar em sofrimento. Então, busquem ajuda de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas principalmente, né? Psicanálise é uma ótima ferramenta de autoconhecimento, é muito bom, recomendo. Vocês podem achar isso na religião, no esporte ou na arte também. Tem gente que consegue atingir uma maturidade emocional e uma força emocional, por exemplo, com música. É uma ferramenta excelente de autoconhecimento e de força emocional também. Dança, né, também, artes marciais. Tem vários caminhos. Então, eu diria isso, busque um treinamento emocional preventivo, né?
Assim como a gente tem que fazer atividade física no mínimo 3 vezes por semana para poder se desenvolver bem, envelhecer bem, manter a saúde, a gente tem que fazer atividade emocional também regularmente, né? E pensando por um lado um pouco mais abstrato, eu diria o seguinte, essas dores, né? É impossível passar pela vida sem cicatrizes. A gente se machuca e a gente acumula cicatrizes ao longo da vida. Porque a vida é feita de dor. A dor é um fato da vida. A gente sente dor o tempo todo ao longo da vida, seja dor física, dor emocional ou dor espiritual. Não tem como fugir da dor. Só que existe uma diferença entre dor e sofrimento. A dor não tem como evitar, o sofrimento tem. Porque o sofrimento é como a gente reage à dor. É o que você faz com aquela dor que você sente. Mas para você descolar a dor de sofrimento, vai um longo caminho de treinamento emocional que às vezes dura a vida toda também. Então, além de pensar sobre a impermanência, pense também sobre a diferença entre dor e sofrimento. E, geralmente o sofrimento vem do apego à dor. E a raiz para você sair desse ciclo é você praticar o desapego, geralmente. Bom, Marco, é excelente a analogia, essa história do Senhor dos Anéis com toda a jornada do cientista. E nessa história, né, no Senhor dos Anéis, a gente tem resultados diferentes. Como você mostrou, tem resultados diferentes para o chamado da aventura. A gente tem o Frodo, a gente tem o Sam, você também falou do Bilbo e também falou do Gollum. E nessa ideia que a gente está falando agora, qual que foi o resultado do Gollum, então, desse chamado? De quem o resultado? Do Gollum, do Sméagol, do Gollum. Então, porque você falou que o papel do Gollum era justamente, muitas vezes, de colocar à prova a nossa vontade ali, né? Colocar, né, todo momento ali. E como administrar essas pessoas que aparecem no nosso caminho, né? Fazendo críticas, né? A gente vive pela crítica, né? Vive recebendo isso o tempo todo, né? E como medir esse limite, né? Esse espaço que essas pessoas ocupam na nossa vida, enfim, né? Coisa difícil. Duas excelentes perguntas e, começando pela primeira, então, o resultado dessa jornada, né, para o Gollum, na verdade, o que representa a morte do Gollum quando ele cai ali no fogo da montanha da perdição? Representa aquele personagem central que é composto de ego, superego e id, vencendo o id. Ou seja, a morte do Gollum é o desapego desse personagem formado pelos três, é a maturidade. Isso representa a morte do Gollum. E pensando, o Gollum ele não era tanto um guardião de limiar. O Gollum era parte do protagonista, né? Era um protagonista com 3 lados de personalidade, né? Então, já pensando nos guardiões de limiar em si, né? Essas pessoas que aparecem para testar a nossa convicção e fazer crítica o tempo todo, na ciência isso é especialmente complicado e eu arriscaria dizer que é mais complicado do que em outras culturas humanas. Afinal de contas, a ciência é uma cultura humana, dentre várias. E por que é complicado? Porque a crítica é o pilar da nossa cultura. O que mais diferencia a ciência de outras culturas humanas é que a ciência é uma cultura humana formada pela crítica, né? Imagina só, tudo que a gente faz só se torna socialmente validado dentro da nossa cultura chamada ciência após passar por crítica. Seja um projeto de doutorado, de mestrado, seja um artigo, até uma apresentação no congresso, tudo tem revisão pelos pares, né? O peer review que a gente chama. Então, como é que a gente lida com isso? Por um lado, na ciência e em outras culturas tem a crítica positiva e a crítica negativa. Toda crítica é destrutiva. A gente precisa fazer as pazes com isso. Não existe crítica construtiva. Isso é uma ilusão. Crítica, até na própria palavra, a raiz da palavra em grego, é você destruir alguma coisa. Toda crítica é destrutiva, só que algumas destruições vêm com proposta de reconstrução e outras vêm com proposta nenhuma. Essa é a diferença principal. Então, a gente precisa, primeiro,
se desapegar das emoções da crítica, porque é irreal a gente esperar que todo mundo vai fazer crítica educada e crítica positiva o tempo todo para a gente. Não vai, gente. Muitas vezes a gente recebe críticas virulentas, ataques pessoais, realmente, até em pareceres de projetos submetidos à FAPESP. Tem gente que só falta te xingar num parecer, às vezes. Então, primeira coisa, desapeguem-se da ilusão de que, não, eu só vou prestar atenção em crítica positiva. Não, você tem que prestar atenção em crítica positiva e negativa também. Só que aí, a gente tem que praticar o desapego, da gente desapegar as nossas emoções dessa crítica. E é muito difícil isso, gente. Porque quando a gente elabora um projeto ou escreve um artigo, a gente bota a nossa alma naquilo dali, né? São meses ou anos de trabalho para fazer aquilo. E você vê uma pessoa destruindo, atacando aquilo dali, é difícil. Então, a gente volta para a questão do treinamento emocional. Quando vocês forem fazer terapia, estiverem conversando lá com o psicanalista ou com o psicólogo, por exemplo, peçam esse tipo de ajuda especificamente. Fazer um paralelo com outra coisa. Por exemplo, quando eu fui prestar o meu concurso de livre docência, daí me avisaram que as provas ainda eram escritas, ainda eram feitas à mão, né? Daí eu falei, caramba, vou ter que fazer prova à mão de novo, depois de tanto tempo, né? E aí o que eu fiz? Lá na academia eu falei para a minha treinadora, pô, me dá treino de punho. Eu preciso aí de uns 2 meses de treino de punho para não sentir dor durante a prova escrita, né? Faço a mesma coisa com o psicólogo, com o psicanalista. Falo assim, olha, me dá um treino de crítica. Eu preciso aqui nas sessões com você aprender a desapegar o meu ego da crítica que eu recebo. É difícil pra caramba, assim, mas é possível. Porque não dá, a nossa cultura humana da ciência, o pilar central dela é a crítica. E a gente vai conviver com isso o tempo todo nela. E quanto mais a gente avança na carreira, mais a gente tem a perder. E aí mais a gente tende a se apegar. E não é à toa que tem tantas inimizades dentro da academia, né? Oi, Marco. Parabéns pela apresentação. Esses dias eu vi no Twitter uma comparação de ginastas mesmo da década de 70 e como que elas são performances dela, como era a performance delas naquela época e agora. Do que era a comparação? Comparação de ginastas, né? Ah, ginastas. Tá. Sim. E era justamente uma metáfora em como a gente tem que se desdobrar na ciência, né? Bom, há 30 anos vocês não precisavam de tanta qualificação, digamos assim, né? Nosso professor Célio Haddad, lá de Rio Claro, sempre fala que o problema não é a gente, o problema é o sistema que não está conseguindo absorver tantos doutores produzidos, né? E você não acha que, a partir disso, hoje, sei lá, o Célio entrou, estava contando a história dele, que ele entrou como professor, ele não tinha nem terminado o mestrado, tinha 2 ou 3 artigos publicados, e hoje você tem que ter 40 artigos, 3 pós-docs, enfim. A ginástica que a gente faz é muito mais desafiadora e a competição é muito maior. E a partir disso, você não acha que a gente tem que ter uma conversa franca no sentido de que nem sempre, apesar de todo o nosso esforço, a gente vai conseguir chegar em algum lugar, no lugar que a gente está pretendendo? Nossa, essa sua pergunta, ela é muito mais profunda do que ela parece e ela tem muitas camadas que a gente poderia abordar. Vou tentar abordar algumas dessas camadas só, mas já digo aqui que essa pergunta tem muito mais camadas do que a gente vai conversar aqui. Uma das camadas dessa pergunta é o seguinte, né? É aquilo que a gente estava falando do consumismo acadêmico. Nunca está satisfeito. Então, se a gente sabe que a gente está numa carreira de alta performance, que nem carreira de ginasta, nossa, gente, e se vocês acham a nossa carreira cruel, vai ver a carreira de um ginasta, assim. É muito mais cruel do que a nossa. Como é que você vai ter uma vida plena e uma vida satisfatória numa carreira de alta performance? Com motivação interna. A gente precisa de validação externa em muitos momentos? Claro, quando você está em processos seletivos, um processo seletivo é um processo de validação externa, então a gente precisa. Até para publicar um artigo. Só que a validação que mais importa é a validação interna. O único tipo de respeito que realmente importa é o autorrespeito. Então, pensem nisso, assim, vocês só vão tirar satisfação dentro da carreira de ciência se vocês
souberem que nem o Frodo soube fazer, reconhecer quando vocês atingiram a meta que estabeleceram e comemorar cada pequena vitória, saber comemorar cada pequena vitória. Então, a motivação tem que ser interna. Essa é a primeira camada da resposta. Uma outra camada é a ciência, como cultura humana, tem vários problemas sistêmicos. É aquilo que você estava falando, que o Célio comentou contigo, de que, por exemplo, a gente forma muito mais doutores do que o mercado absorve, coisas do tipo. Existem vários outros tipos de problema, né? Existem problemas do leaky pipeline, que o pessoal fala, né? Tipo, todas as pessoas que a gente vai perdendo ao longo do caminho e que poderiam virar ótimos cientistas profissionais. A gente comentou aqui durante a palestra, né? Por exemplo, se você não está numa família da classe A e você fica sem bolsa para começar o mestrado ou doutorado, como é que você sobrevive, né? A pessoa que tem que ter um emprego no mundo conhecido, enquanto faz uma formação, jornada do herói no mundo desconhecido, né? É uma jornada dupla, tripla, às vezes, isso aí não é moleza, gente. Não é moleza mesmo. Então, tem vários problemas sistêmicos. E a gente precisa conversar sobre os problemas sistêmicos da academia, precisa tentar resolver a maioria, mas a gente precisa entender que, sendo uma carreira de alta performance, sempre vai ter um nível de pressão e um nível de dureza que nunca vai sair dali. Só que, por exemplo, existem várias coisas que a gente poderia conversar, como, por exemplo, o que é formar muitos doutores? Eu, em geral, eu sou uma voz dissonante nessa discussão. Eu acho que a gente forma doutores e mestres de menos, na verdade. O Brasil precisa de mais gente com treinamento científico. A questão é como a gente faz esse treinamento. A gente cria a ilusão, somente nas universidades públicas, de que todo mundo tem que ser cientista, no final das contas, profissional, trabalhar na academia de preferência. Gente, e é uma carreira muito específica, que exige um perfil muito específico. E com um treinamento de cientista, você se tornar acadêmico é só uma das possibilidades que existem. Os nossos PPGs deveriam começar a pensar com calma, abrir a mente do treinamento para entender que, sim, nós temos que formar mestres e doutores, mas não é para todo mundo virar acadêmico. Nunca coube todo mundo dentro da academia, nem em tempo de bonança coube todo mundo dentro da academia. O que dirá em tempo de crise ainda. Só que o treinamento científico, especialmente as habilidades transferíveis que a gente aprende nesse treinamento, eles são muito úteis para a sociedade. A gente pode usar essas habilidades para resolver um monte de problema da sociedade e para conseguir emprego em um monte de área diferente também. Só para falar de algumas das habilidades transferíveis, a gente comentou aqui análise de dados, a gente falou de delimitação de problemas, delineamento de problemas, isso é uma habilidade valiosíssima em qualquer lugar da humanidade. Outra habilidade que a gente aprende também é a operacionalização de ideias. Já pararam para pensar? O que vocês aprendem desde a iniciação até virar professor? Vocês aprendem a transformar ideias malucas, abstratas, etéreas em medidas do mundo real. Olha o caminho louco que vocês percorrem de uma ideia louca da literatura, de um livro que vocês leram, de uma conversa que vocês tiveram com alguém, até vocês estarem, por exemplo, no meio de um cerrado, sei lá, medindo o tamanho da pétala de uma bromélia com paquímetro. Olha que caminho louco vocês fizeram, de uma ideia abstrata até uma medida tirada com paquímetro. Gente, isso vale ouro em qualquer lugar da humanidade. E se a gente treina mais pessoas aqui no Brasil para saber, poxa, delinear problemas, operacionalizar ideias abstratas e analisar dados, e fora várias outras habilidades transferíveis, isso ajuda a construir um país melhor. Só que a gente tem que fazer um treinamento com a mente mais aberta e com outra estrutura de PPG para essas pessoas acharem emprego com mais facilidade em diferentes áreas, de acordo com as vocações de cada pessoa, né? Porque nem todo mundo tem vocação para ser acadêmico, e não tem problema nenhum nisso. Obrigado, Marco. A gente não tem mais tempo para perguntas, mas acho que foi super legal essa discussão e acho que a gente pode seguir para a próxima etapa do simpósio. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.